Você já ficou esperando algo que parecia não chegar nunca? Um silêncio tão profundo que parecia não ter fim? Essa parte pode falar com você. Após o descanso de Jesus, os apóstolos sentiram um vazio que nunca haviam experimentado antes. Pedro, especialmente, estava tomado por uma mistura de sentimentos. A última vez que vira Jesus físico, estava na cruz. Aquele lugar estava impregnado de dor, e ele não conseguia esquecer o momento em que negou seu mestre. A dúvida, o silêncio e o medo do futuro pesavam sobre seus ombros, cada vez mais difícil de carregar a cada dia que passava. Nos primeiros dias, os apóstolos se reuniram em uma pequena casa em Jerusalém. Havia um senso de desorientação, de busca por respostas em meio ao caos interior que reinava em cada um. Eles esperavam que Jesus ressurgisse de alguma forma gloriosa naqueles primeiros momentos de incerteza. Havia histórias, ainda incertas, de mulheres que afirmavam ter encontrado um túmulo vazio. Mas o que significava aquilo para eles? As Escrituras haviam predito tanto, porém a realidade parecia tão distante. Durante aquele período de espera e confusão, Pedro assumiu a responsabilidade de manter todos unidos. Ele tentava transmitir força, mas em seu íntimo lutava com suas próprias dúvidas. Uma das noites, enquanto todos dormiam, ele saiu para caminhar sob um céu estrelado. A cidade estava silenciosa. Foi então que ele orou, com sinceridade, pedindo coragem e orientação. Ele não sabia como seguir em frente, mas ao mesmo tempo lembrou-se das palavras de Jesus, algo sobre cair e se levantar novamente. Os dias se tornaram semanas. Havia um anseio por uma resposta, um sinal, algo que lhes desse direção. E foi então, sem aviso, que aquilo aconteceu. Indo ao encontro dos outros, Pedro ouviu seu nome ser chamado. O som era inconfundível, mas ninguém à vista. Ele parou. Um calafrio subiu por sua espinha. Pedro voltou a caminhar, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava para mudar. Quando ele encontrou os outros apóstolos, percebeu que não estava sozinho em sua experiência. Cada um ali tinha uma história estranha para contar, sinais sutis de esperança. Pessoas em lugares improváveis relatavam avistamentos, sussurros e lembretes do Mestre que pareciam inconcebíveis. Mas eles também sentiam uma mudança em seus corações. Uma paz inabalável começava a aparecer. Era João quem, com uma intensidade serena no olhar, finalmente falou sobre as promessas dadas por Jesus. Começou a ler as palavras que haviam ouvido tantas vezes, mas que agora ganhavam nova vida. A ressurreição, João murmurou, não apenas a dele, mas a deles também. Uma chance de começar de novo, de reparar o que havia sido quebrado. Nesse momento, todas as peças começaram a se encaixar. O que havia sido uma sombra transformou-se em luz. Não foi um único sinal que mudou tudo, mas uma série de pequenos testemunhos. A confiança crescia, aumentando a cada sorriso compartilhado, a cada lembrança trazida de volta pelo Espírito que estava entre eles. O silêncio que tanto os perturbou revelava-se agora como um período indispensável, uma pausa antes de um novo começo. O descanso de Jesus não era um fim, mas um investimento eterno. Nele, Pedro encontrou não só o perdão, mas renovação. Os apóstolos haviam sido chamados a uma missão maior. O tempo estava perto. Assim, reuniram-se, buscaram a oração, prepararam-se para falar sobre o amor que tinham descoberto. Passadas algumas semanas, a resposta começou a tomar forma. Não mais se escondendo, mas pregando, aqueles homens comuns tornaram-se portadores da fé. E essa fé se enraizou não apenas no que tinham presenciado, mas na mudança que Deus operou em seus corações. Pedro levantou-se um dia sabendo que tinha um papel a desempenhar. Ele não se sentia mais o pescador frustrado, mas um homem renascido da graça. Ele lembrava vagamente daquele primeiro encontro com Jesus quando mais novo. Sim, a transformação tinha sido lenta, mas cada passo firmou seu caminho. Foi neste espírito de novo propósito que a transformação se multiplicou. Cada palavra de força, cada mensagem de esperança encontrada nas Escrituras foi contada e recontada. Os apóstolos entendiam, finalmente, que a presença de Jesus não estava mais limitada a um local físico, mas viva dentro de cada um. A missão de Pedro, ao lado dos outros, alavancou um movimento que irradiava amor, que falava de confiança em tempos incertos, de luz nos momentos mais sombrios. Ele acolheu aqueles que acudiam à pequena comunidade que começava a florescer. Aos poucos, a espera tornou-se ação, e a inquietação uma força de paz. Assim, dia após dia, os discípulos encontraram conforto em suas reuniões diárias. Prosseguiram com seus relatos, fortalecidos no espírito.
O silêncio inicial se transformou em um discurso contínuo de fé e amor, um testemunho compartilhado em cada vila e cidade por onde passavam. Pedro muitas vezes lembrava das palavras de Jesus: "Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes." Essas palavras tão simples, mas imensamente poderosas, motivaram-no a persistir. Ele compreendeu que a fé não somente ressuscita os mortos, mas também revigora a alma. Com o tempo, Pedro e os outros tornaram-se não apenas líderes de uma nova era espiritual, mas exemplos vivos do que significa amar e ser amado incondicionalmente. Entre as novas tarefas e desafios diários, aprenderam a ver Deus nas pequenas coisas, como o nascer do sol, em cada nova amizade, e especialmente em cada perdão resolvido. O processo de redescoberta jamais terminava, mas aquele tempo de incerteza e dúvida se transformou em um testemunho poderoso. O perdão que Jesus lhes oferecera continuava a ecoar em suas almas, guiando-os e preparando-os para os desafios à frente. Porque às vezes o maior milagre não está no que acontece, mas no que muda dentro de nós.